Olá, estamos ao vivo pela TV Terra do Sol e está no ar o Notícias de Fortaleza. No programa de hoje, nós vamos abordar as políticas públicas para pedestres. Para isso, iremos conversar com a Bluebird para falar da parceria junto com a Prefeitura, que tem como objetivo traçar ações de curto, médio e longo prazo para aumentar a segurança viária e reduzir o número de acidentes na capital cearense. Para falar sobre as ações de parceria comigo no estúdio, a coordenadora de desenho urbano de iniciativa da Bluebird de Segurança Viária Global, Beatriz Rodrigues. Olá, seja bem-vinda. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Pode falar como pronuncia correto, né, o nome? Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global. Pronto, ficou um pouco diferente, mas tá bom também assim, né? Falar de segurança é sempre importante, né? A gente está passando por esse momento de distanciamento social, então acredito eu que tem aumentado ainda mais, né, esse tráfego de pedestres e de ciclistas na rua, né? Então, de que forma que vocês têm trabalhado, pensado nessas ações? Uma vantagem muito grande da gestão atual é que essas ações para pedestres, elas têm sido pensadas desde o começo da gestão. Então, a pandemia, por esse lado, não pegou esse setor da Prefeitura de surpresa, porque alguns projetos já vinham sendo pensados dessa forma. Então, projetos que davam mais espaço para o pedestre, mais espaço para o ciclista, que são usuários vulneráveis e que precisam de mais espaços no espaço urbano, já eram prioridade. Então, tem muitos projetos que foram feitos mesmo antes da pandemia e algumas cidades do mundo estão fazendo projetos parecidos com esse pós-pandemia para tentar dar uma resposta a esse problema atual. Então, já era uma consciência que já vinha sendo trabalhada, né? E quando fala dessa acessibilidade, né, para o pedestre, a gente também fala, né, das pessoas que são cadeirantes, das pessoas que precisam, né, de uma atenção maior ali para trafegar, né? Também é feita alguma ação voltada para eles? Sim, no geral, todos os projetos da cidade como um todo têm esse olhar para as pessoas de mobilidade reduzida. Então, não só cadeirantes, pessoas que andam com muleta, mas idosos, crianças, que são pessoas que têm uma mobilidade diferente das pessoas em geral. E os projetos, eles trazem, né, acessibilidade universal através das rampas, considerando sempre essas larguras específicas para as pessoas conseguirem trafegar baseado nos cadeirantes, nas pessoas que usam cadeira de rodas. Então, todas essas questões são levadas em consideração nos projetos em geral, especialmente nesses projetos voltados para a proteção dos usuários vulneráveis. Quando a gente fala também nesses pedestres, nos vulneráveis, né, a gente também fala dali que mais ou menos 40% de carro tem a questão muito do embarque e do desembarque, né, que acaba ali, às vezes, dependendo da forma que foi feita, a proporção daquele local, ocasionando acidentes, né? Também é feito ações voltadas para essa conscientização, de iluminação, como é que funciona? Todos esses elementos, né, são considerados nos projetos, então os usuários da via são inúmeros, então todos eles precisam ser considerados. Por mais que os usuários vulneráveis sejam mais importantes de priorização, proteção, segurança, que são os usuários como pedestres e ciclistas, todos os usuários têm que ser considerados e todas as funções da via têm que ser consideradas no projeto, principalmente em áreas comerciais, em que precisa de embarque e desembarque com maior frequência, carga e descarga, então esses elementos também são considerados nos projetos. Muito bom. A nossa equipe foi, né, até as ruas, né, e aí eu vou pedir para a produção colocar o VT para a gente entender um pouco mais sobre esse projeto. Cerca de 1.700 pessoas circulam pela rua Barão do Rio Branco, no centro da capital, a cada hora. Dessas, 190 pessoas tinham que andar pelo asfalto por conta do comércio nas calçadas. Essa realidade mudou por conta da instalação de uma travessia elevada no local. É uma faixa de pedestre que ela está no mesmo nível do passeio e ela é importante porque ela tem também um efeito redutor de velocidade. E o que é importante que se diga que esse equipamento, quando instalado em uma via que tem toda uma demanda de tráfego, de passagem para um lado e para o outro da via, nós temos uma segurança adicional para esse usuário. Então, é um tipo de medida de mobilidade, mas também de segurança viária, onde você resguarda a integridade desse usuário. A travessia deu mais segurança aos pedestres que passam pelo centro da capital, assim como em outros 74 pontos da cidade que já contam com as travessias elevadas. Quem passa pelo local sente a segurança durante a travessia. Ficou maravilhoso, facilitou demais. Ficou melhor tanto para os veículos transitarem como os pedestres.
facilitou e muito, porque ninguém respeita o trânsito, né? E aí ficou mais fácil para a gente. A gente consegue caminhar melhor, né? Porque com muita gente, aí a gente tem até um espaço para caminhar. As políticas públicas voltadas ao pedestre são as mais diversas. Fortaleza já conta hoje com mais de 450 intervenções como essa, a Esquina Segura. Ela garante uma maior visibilidade para os motoristas nos cruzamentos e garante também uma maior segurança aos pedestres, eles que são os mais vulneráveis no trânsito. O programa Esquina Segura reduz os acidentes e atropelamentos que acontecem nos cruzamentos da cidade. Desde a sua implantação em 2017, já foi registrado 61% de redução nos acidentes com vítimas. Os moradores do bairro São João do Tauape ganharam recentemente essa intervenção, que já era esperada no local. Agora estão respeitando, porque antigamente não tinha sinalização, né? Eles passavam direto, não tinha respeito. Tá show de bola. Ficava muito carro parado aí na esquina, né? Aí ficava ruim para quem vai entrar aqui, ficar olhando para ali, aí às vezes batia um no outro. Era assim, mas a melhoria ficou boa aí. Outra medida que facilita o trânsito de pedestres são as faixas em diagonal. Fortaleza já conta com 4 dessas faixas. Uma delas é no bairro Cidade dos Funcionários. Os projetos são realizações da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza, com a execução da Autarquia Municipal de Trânsito, AMC. Obrigada, Iane. Era justamente isso que a gente estava falando, né? Essa mudança que já vem acontecendo e trazendo benefícios para as pessoas já tem um tempinho. Então, acredito que Fortaleza acabou ficando um passo na frente, né, para receber todo esse público novo que está indo para as ruas, né? Isso, enquanto muitas cidades do mundo estavam falando em intervenções temporárias que pudessem dar uma resposta à pandemia, né, para ter essa capacidade de ter mais gente na rua, o que a gente vê hoje, né? Muitos estabelecimentos precisam de fila fora do estabelecimento e às vezes as calçadas existentes elas não comportam esse espaço de espera da fila, mas o espaço de tráfego das pessoas. Então esses projetos que Fortaleza fez anteriormente serviram como um piloto para o que estava por vir, sem a gente imaginar, claro, mas que a gente já imaginava como fazer, como priorizar os pedestres e muitos desses projetos foram com essa intenção. Com certeza, e tem sido assim de grande valia, né? Porque você tem um espaço adequado para você esperar, principalmente as filas, que você precisa ter 1,5 metro de distanciamento. Se você não tem um local adequado, vai acabar acontecendo um tipo de acidente, né? Isso, e por exemplo, passou o caso da Barão do Rio Branco, né? Então, no projeto da Barão do Rio Branco foi feita uma ampliação de calçada numa via que já tinha muito pedestre. E depois da pandemia precisa mais ainda desse espaçamento. Por exemplo, antes a gente tinha 3 vezes mais pedestres do que veículos, do que pessoas trafegando em veículos em horários de pico. Então, já mostrava esse desbalanceamento, né, do espaço que estava destinado aos pedestres e o espaço que estava destinado aos veículos. Isso foi muito importante para esse projeto que foi finalizado no final do ano passado, mas também agora, nesse momento de volta da economia, para as pessoas conseguirem ter mais esse espaço para caminhar. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Olá, estamos de volta e hoje nós estamos com a Bloomberg, que faz uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza, que é para deixar as ruas, né, mais seguras para os nossos pedestres. Bom, e a gente estava falando de todas essas mudanças que tiveram, né, com esse período de pandemia que pegou todos nós de surpresa, e ainda bem que Fortaleza já estava com essa parceria, né, deixando as nossas ruas mais seguras, enfim, em todos os aspectos, né. Eu queria que você falasse também um pouco desses aspectos que às vezes as pessoas não têm noção quanto são importantes, por exemplo, a iluminação, né, a questão de ter a natureza, o urbano ali perto, né, como é que foi feito esse planejamento? Tem muitos elementos que envolvem o caminhar. O mais óbvio, né, são as calçadas, todo mundo sabe, todo mundo tem consciência de que o espaço da calçada é tanto importante a largura como a qualidade das calçadas e dos pavimentos. E é muito importante lembrar que tem um plano de caminhabilidade que foi desenvolvido pela Prefeitura, especialmente pela Selma, e tem um manual que foi um produto desse plano, e esse manual ajuda as pessoas a entenderem são as condições ideais, os materiais ideais, as larguras ideais para uma calçada. Porque a calçada hoje ela é de responsabilidade do proprietário do lote, né? Então isso é importante para a população como geral saber.
Fora isso, a gente tem arborização, que é importante para a sombra, iluminação no período noturno. A gente tem muitos acidentes que acontecem à noite por falta de iluminação. A sinalização é muito importante. As travessias merecem um cuidado especial, porque é nesse momento que tem essa interação do veículo motorizado com o pedestre, e são nesses momentos onde os acidentes mais graves acontecem. Então, as faixas elevadas foram essenciais para isso, porque tem estudos que já comprovam que o respeito à faixa elevada é muito mais alto do que o respeito à faixa de pedestre convencional, só pela visibilidade mesmo dada ao pedestre e o conforto que ele tem de atravessar sem ter nenhuma impedância de ter que descer, e isso facilita também para as pessoas com mobilidade reduzida. Com certeza. E, na verdade, a gente tem que trabalhar cada vez mais essa consciência de que faixa tem que ser respeitada, né? Que a gente tem que respeitar do menor para o maior, e a gente trabalha cada vez mais isso forte na cabeça da comunidade, das pessoas. Uma outra questão também é que no final do ano passado teve uma ampliação dessas faixas, né? Teve um investimento, né, da prefeitura em relação a, igual você estava falando, da iluminação, teve vários investimentos, e agora em 2020 também tem esse investimento contínuo? Esse investimento continua. Especialmente em todos os projetos de mobilidade. Então, estão sendo feitos vários mutirões de projeto em diversos bairros da cidade, e isso está sendo encabeçado pela AMC. E nesses projetos, nesse intensivão, né, nesse mutirão de projetos, é visto todas as condições, os pedidos da população, todos os ofícios que chegaram para aquele bairro específico, onde precisa de semáforo, onde precisa de uma sinalização reforçada, onde precisa de faixa elevada, especialmente próximo a escolas. Então, todos esses elementos estão sendo incorporados nos projetos da prefeitura como um todo. Todos os projetos do Meu Bairro Empreendedor, os projetos do Mutirão da MC, projetos de Cidade da Gente, todos esses projetos estão sendo incorporados dentro dos projetos macro, né, que tem. A gente costuma falar que é um quebra-cabeça que literalmente tudo se encaixa ali em prol do melhor para a comunidade, para a população como um todo. Além dessas mudanças estruturais que você estava falando, teve também algumas mudanças, por exemplo, ambulantes foram direcionados para outro espaço. Como é que funcionou esse deslocamento das pessoas para transformar essa trajetória, né, mais tranquila? Isso. No caso do projeto do centro da Barão do Rio Branco, quando a gente fala de um centro da cidade, tem muito mais atores do que em outro local. Então, tem os comerciantes, tem o comércio ambulante, tem as pessoas que trabalham no centro, tem as pessoas que vão comprar no centro, tem as pessoas que só passam pelo centro. Então, todos esses atores têm que ser considerados. Os ambulantes, especificamente, eles ocupam um espaço muito grande da calçada, e isso é prejudicial tanto para os comércios formais como para as pessoas que caminham nas calçadas. E essa ampliação de calçada permitiu que o comércio ambulante fosse organizado com uma nova estrutura, né, uma nova estrutura de barraca. Na verdade, são os quiosques que foram implantados, e muitos deles continuaram no Barão do Rio Branco. Todos os que estavam no Barão do Rio Branco, regularizados, registrados na Regional do Centro, ficaram lá. E isso também aconteceu nos calçadões da Liberato Barroso e da Guilherme Rocha, porque foi feita também essa implantação de quiosques padronizados. Com certeza. É igual aquela frase que eu já tinha dito, né, da questão de ser um quebra-cabeça, vem isso, né? Se você tem um empreendedor ali, né, botar ele ali legalizado, né, para que ele possa ter direitos, enfim, e em consequência tem uma calçada mais segura, né, para esse tráfego que é enorme, né? A gente tem já algum dado para contar para as pessoas que estão em casa de todas essas mudanças que trouxeram de maior segurança, alguma queda de número de acidentes, por exemplo? Sim, no geral, todas, né, não foi só uma ação, né? Quando a gente fala de ações de segurança viária, a gente tem que falar das ações de fiscalização, comunicação, de engenharia, que é desenho urbano. No geral, todas essas ações combinadas, elas foram responsáveis por resultar numa redução de mais de 50% na mortalidade em Fortaleza, desde 2014 até 2019. E isso é um número que faz com que Fortaleza atinja a meta da OMS, e quase nenhuma cidade no mundo conseguiu isso, porque é importante encaixar nessas peças do quebra-cabeça. No caso de Fortaleza também, se a gente pegar cada projeto especificamente, cada projeto a gente pode ver os benefícios. Por exemplo, esse da Barão do Rio Branco, que a gente viu no VT, ele traz um pouco dessa questão do espaço do pedestre. Então, antes da intervenção, muitas pessoas não andavam na calçada porque não tinha espaço, porque a calçada não tinha condição adequada. E depois da intervenção, a gente conseguiu reduzir em 92%
a quantidade de pessoas que estavam andando fora da calçada. E isso faz com que a gente dê mais segurança para o pedestre. Então, tem projetos, por exemplo, da Cidade 2000, a gente teve um aumento de 50% de crianças trafegando na área da intervenção, porque se tornou uma área mais segura, mais atrativa. As crianças queriam brincar naquela área, que antes era só um mar de asfalto com carros estacionados, em que pessoas relatavam que já quase foram atropeladas várias vezes. Então, cada projeto tem essa especificidade. Com certeza. E são números significativos, né? Que você vê que pequenas mudanças sendo feitas nesse grupo, nesse conjunto, tem um resultado gigantesco, né? Porque todo mundo que tem o bairro, que está naquele local, ela quer poder trafegar, ela quer poder ir com a criança, né, para o parque, né? A gente tem parque, tem areninha, tem jardins. Então, Fortaleza é muito rica nisso, né? Então, ter uma pista que acompanha essa riqueza cultural faz toda a diferença também, né? Isso, os projetos, é importante ver que eles são pulverizados na cidade, né? A gente tem projetos que estão no centro, projetos que são... Tem muitos projetos acontecendo numa periferia agora, Conjunto Palmeiras, Planalto Ayrton Senna, Cristo Redentor. Então, tem muitos projetos que são nesses bairros menores também para trazer esse benefício para a população em geral. Muito bom. A gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta já. Hoje o nosso bate-papo é com a coordenadora de Desenho Urbano e Iniciativa da Bluebird e Segurança Viária Global, Beatriz Rodrigues. E estamos conhecendo a parceria com a Prefeitura de Fortaleza, que tem como objetivo as melhorias na utilização dos espaços públicos a serem executadas a curto, médio e longo prazo. A gente fala muito dessa questão de reduzir, né? E estamos num caminho, né? Igual a gente falou no bloco anterior, que sabemos que estamos um pouco distante ainda do país de primeiro mundo, mas se você for comparar o Brasil com outros locais, né, a gente vê que a gente já está nesse caminho e uma hora a gente vai, com certeza, conseguir atingir esse patamar. Como é que faz, como é que vocês, na verdade, trabalham para diminuir essa questão do conflito, né, que a gente sabe que tem entre pedestre, entre motociclista, entre caminhões, as vias, né, como é que é feito esse trabalho? Isso, como eu falei, os dados, né, normalmente para se comparar entre países e cidades, é utilizada a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, né, mortalidade no trânsito por 100 mil habitantes, e como eu falei, Fortaleza reduziu em 50% nesses últimos anos, de 2014 a 2019, e foi um marco para a cidade, porque esse número ele era altíssimo e foram milhares de vidas salvas desde o começo das intervenções. Uhum. A gente tem que os principais acidentes são nessas áreas de conflito, interseções, sempre que tem um conflito entre usuários diferentes. Por exemplo, um dos fatores, né, de risco que a gente considera maior, que a OMS considera maior, é o fator de risco velocidade. Uhum. Então, quanto maior a velocidade, maior a chance de haver uma morte ou uma pessoa ferida no trânsito. Quando você tem uma velocidade de 60 km por hora, um atropelamento, a chance de uma pessoa sobreviver é de 10%. E as pessoas nem imaginam, né? Porque e as pessoas não imaginam. Pessoas 60 km não é uma velocidade alta, né? E, na verdade, a OMS, a ONU, né, ela orienta que nas vias urbanas, em qualquer lugar dentro da cidade, não exista nenhuma velocidade acima de 50 km por hora. E é para isso que as cidades estão tentando se adequar. Apesar de 50 ainda ser alto, ter grandes chances de risco de morte, feridos com atropelamentos, o ideal é que a gente consiga reduzir ao máximo para áreas calmas com 30 km por hora, onde tem muita gente trafegando. Porque quando você reduz essa velocidade para 30 km por hora, a chance de sobrevivência já é 90%. Então, isso é muito importante nesse quebra-cabeça dos projetos. Com certeza. E a gente também contando com todos os projetos que se tem, né, com todas as ações voltadas, né, que a gente sabe que tem o projeto, tem a educação e também tem uma outra ponta que é muito importante, que é o apoio da própria população, né? Como é que dentro desses projetos que a Bluebird realiza junto com a Prefeitura é feita essa parceria? Uma coisa muito importante, né, que tem sido implementada é o projeto piloto. Então, é um projeto que é implantado primeiro de uma forma mais simples,
que aconteceu no Dragão do Mar, aconteceu na Cidade 2000, e que a população possa entender o que é que aquele projeto definitivo, quando ele for definitivo, pode trazer mesmo de benefício. Então, quando você apresenta para a população um projeto pintando as ruas, já mostrando qual é aquele novo espaço que eles vão ganhar, isso já traz uma aceitação instantânea. Eles percebem o benefício, né? É diferente de você chegar lá, apresentar um projeto lindo, maravilhoso na tela, que às vezes eles não têm muita noção desses benefícios. Então, esse ponto do projeto piloto, de engajar a população dessa forma, é muito bom para esse tipo de projeto. E também, complementarmente a isso, os projetos eles trazem muito benefício para os pedestres, para os ciclistas, o que a maioria das pessoas são, né? A gente tem em Fortaleza que 32% dos deslocamentos diariamente são a pé. Então, todo mundo, né, faz um deslocamento a pé no seu dia. A maioria, 32% das pessoas também fazem esses deslocamentos. As crianças, muitas crianças vão a pé para a escola. Em torno de 46% de crianças vão a pé para a escola diariamente. Então, quando você beneficia esse tipo de usuário, principalmente criança, é muito difícil ter uma crítica da população em relação a isso. Com certeza. E assim, além das crianças, né, dessa trajetória do dia a dia normal, esse percurso, ainda tem um outro fator também positivo, né, que é a questão do comércio, né? Então, por exemplo, uma rua que é bem equipada, com iluminação, com espaço para o pedestre, né, ela vai acabar trazendo mais consumo para aquela rua, o turismo, e tudo isso influencia também, né? Isso. Existem vários estudos de outros países que falam que quanto mais você incentiva as pessoas a caminharem em frente a esses estabelecimentos, em frente a lojas, em frente a comércios, eles têm tendência maior a parar, comprar, né, usufruir daquele espaço. Se você tem uma praça, um espaço de permanência que é agradável de caminhar, isso tudo incentiva para que as pessoas façam mais compras, usem mais os serviços disponíveis. É porque a questão maior aí é a segurança, né? A pessoa se sente segura de estar ali. Isso. Então, se tem uma rua que é estreita, por exemplo, não é bem iluminada, se a pessoa não se sente segura, ela não vai parar num comércio rapidamente, né? Se não tem um estacionamento ali rotativo bem formado, ela também não vai parar. Isso. No caso da Barão do Rio Branco, onde teve aquela ampliação de calçada, as pesquisas de depois indicaram um aumento muito grande no número de pedestres caminhando lá. Não quer dizer que esses pedestres surgiram do nada. O que quer dizer é que talvez pessoas que preferiam andar por vias paralelas acabaram indo para Barão do Rio Branco por achar que lá era mais confortável caminhar. E elas caminhando ali, claro que elas estão mais sujeitas a usar, né, os serviços e comércio daquela rua. Com certeza. É uma parceria que todo mundo sai ganhando, né? Você vê criança na rua, não é à toa que as pessoas se sensibilizam quando a gente fala de criança, né? A gente sabe que é o futuro, né? Então, você ter os seus filhos brincando com segurança, você saber que ele vai poder ir até a escola, fazer esse deslocamento tranquilo, né? É muito feliz. Isso. Os projetos, tem um projeto recente, que é o Caminhos da Escola, e ele vai muito nesse âmbito, né, da criança, do desenvolvimento infantil. A gente tem parceria com o Urma 95, Bernard Van Lier. A primeira-dama tem um projeto, né, um programa, na verdade, muito, muito bacana para desenvolvimento infantil, com vários projetos diferentes. A gente tem o Mini Bicicletar, tem outros projetos, né, Cresça com Seu Filho, que tem essa coalizão, que é o Primeira Infância, né, a Missão Infância, que traz projetos de várias secretarias para mostrar essa força-tarefa para investir no desenvolvimento infantil. Então, eu acho que esse tipo de projeto, né, que investe no futuro, que são as crianças, também são muito importantes para esse momento atual. Com certeza. Quando a gente passa ainda mais por esse momento de pandemia, que você precisa de uma consciência, que você precisa que as pessoas entendam toda essa importância da vida, né, nada mais justo do que voltar a atenção para as crianças, né? Afinal de contas, a gente crê que elas são o futuro, né? Para a gente poder caminhar melhor e ter mais espaço e histórias para contar aí. Isso. E muitas vezes são eles que ensinam os pais. É verdade. Eles aprendem e disseminam a informação. Eles já nascem tecnológicos, digamos assim, né? A nova geração aí, né? Então, são tecnológicos, são as pessoas que antigamente a gente ficava esperando alguém vir contar, não, o filho chega e fala, olha pai, está acontecendo isso naquele espaço, e aí é muito bacana de se ver. Isso. Bom, quero agradecer a sua participação, tá? Te espero aqui de novo para a gente contar desses novos projetos aí,
E espero também que esses números cada vez caiam mais, reduzam mais, que as pessoas possam se sentir mais seguras, mais aptas para passear por Fortaleza, seja a pé, seja de bicicleta, né? A gente tem tanto espaço bacana aí que vale a pena ser aproveitado. Obrigada, eu que agradeço. Espero também contribuir com mais projetos aqui em Fortaleza. Muito legal. Bom, a gente vai para um breve intervalo e na volta o nosso bate-papo será com a Fundação da Criança e da Família Cidadã, a FUNCI. O tema de hoje será a importância da formação preventiva da violência sexual infanto-juvenil para profissionais da área da saúde. Fique ligado que a gente volta já.